boa tarde, seja bem-vindo. Hoje, quinta-feira, 7 de julho de 2016. Uma quinta-feira com repercussão, uma quinta-feira de apreensão, porque o São Paulo, passou apertado diante do Atlético Nacional. Que coisa, o que vai ser do tricolor do Morumbi? 2-0 para o Nacional. O São Paulo tem que fazer 3-0 fora de casa para chegar à final da Copa Libertadores. Nós vamos discutir sobre isso, sobre a postura do São Paulo no jogo de ontem no Morumbi. Isso e muito mais, claro, porque você tem que participar da nossa enquete através do telefone 3871-9620. Mas preste atenção na nossa enquete. Qual o seu palpite para o duelo de hoje da Euro? Isso, Alemanha e França vão jogar lá no Velodrome, em Marseille. Grande decisão aí para ver quem enfrenta Portugal no próximo domingo. Então esta é a enquete. Qual o seu palpite sobre França e Alemanha? E você já sabe que a Rede Século XXI precisa da sua ajuda. Nesse 3871-9620 você pode fazer a sua contribuição e não importa o valor. E claro, agora nós estamos modernos, nós estamos aí vivendo um momento maravilhoso aqui na Rede Século XXI com a expansão. Agora mais de 150 milhões de pessoas acompanham a nossa programação, 11 grandes centros, 21 capitais, 95% das capitais do Brasil acompanhando o Século XXI Esporte, acompanhando o nosso sinal, a nossa programação. Sejam bem-vindos, que coisa maravilhosa! Então, os canais de comunicação para você interagir com a nossa equipe, 3871-9620, 3871-9620. Quero saber o seu palpite sobre o jogaço de daqui a pouco da Euro. esporte@rs21.com.br é o e-mail, @sec21esporte é o nosso Twitter e, claro, o WhatsApp. Quero ver bombando na mão de Gabriel Castro em 19-996755600, 996755600, com os meus parceiros, além do Gabriel, Decimar Leite. Uma boa quinta-feira para nós todos no nosso Século XXI Esporte. E esse São Paulo, Gabriel, boa tarde, tudo tranquilo? Boa tarde, Carlão, boa tarde, Decimar Leite, boa tarde você aí de casa. Primeiramente, está melhor agora, fiquei sabendo, do exame do coração. Não sei, o Tinha pontinho ontem preto e pontinho branco no seu... Depois eu te explico o que é esse exame cardiológico, mas o preto e o branco que estava te atrapalhando, eu te explico depois por que isso aparece. Fanfarrão. Mas noite infeliz do São Paulo, infelizmente não fez uma boa partida. Por mais que na teoria a equipe do Atlético Nacional até fosse um pouquinho melhor do que a equipe do São Paulo, provou isso na primeira fase da Copa Libertadores da América, melhor ataque, defesa menos vazada, mas tivemos uma paralisação de 45 dias. Dava para o São Paulo ter estudado um pouquinho melhor, acabou a superioridade da equipe colombiana posta em campo, depois da expulsão do Maicon, até então estava um 0-0, o Atlético Nacional tocava melhor a bola, era melhor em campo, mas enfim, os colombianos venceram por 2-0 e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Não deu tempo de falar ontem, falar rapidinho só, que várias pessoas me mandaram mensagem. Lionel Messi e o pai foram condenados a 21 meses de prisão. Um monte de gente veio me perguntar, Gabriel, eles vão ficar presos em regime fechado? Não. Os dois não têm antecedentes criminais e a pena foi menor do que 24 meses. Então eles não vão ficar em cárcere privado, provavelmente uma pena alternativa. Tá certo, então. Decimar Leite, tudo tranquilo? Ficou assustado com o que aconteceu ontem no Morumbi ou faz parte? Já esperava esta boa atuação do Nacional da Colômbia? Eu estou ouvindo hoje, um abraço a você, Carlos Eduardo, um abraço também a você, Gabriel, nossos colegas e nossas colegas aqui, você que está em casa também, nosso muito obrigado, um grande abraço a você que nos acompanha no Brasil inteiro, a você que nos acompanha agora também, muitas outras capitais e muitas outras cidades, Muito obrigado mesmo, muito obrigado a você que é sócio e que vai se tornar sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. É o seguinte, eu estou vendo hoje muitas críticas dos São Paulinos. Gente, São Paulo foi muito longe. O São Paulo foi uma semifinal de Libertadores da América com esse time que está aí. E que já faz 3 ou 4 anos que é um time, entre aspas, ruim, um time questionável, um time sem lá tanta qualidade. Sem seu principal jogador, fica mais difícil ainda. Sim. Outra coisa, eu gosto muito de quando a pessoa é séria em qualquer ramo da atividade. A seriedade, eu acho que tem que ficar acima de tudo quando você é um profissional. No domingo passado, aconteceu um lance do São Paulo Futebol Clube em Campinas, que foi uma pancada que o jogador do São Paulo deu
foi expulso. Primeiro o cartão amarelo, depois o árbitro se arrependeu, avisaram para ele que o lance foi feio e tal, ele deu vermelho e tal. O São Paulo, os seus dirigentes, o presidente Leco, que é nosso telespectador, um grande abraço ao presidente Carlos Augusto, ao invés de aplicar uma multa ao atleta, uma repreenda ao atleta, ao invés de puxar a orelha do atleta, não. O São Paulo foi à sede da CBF no Rio de Janeiro para reclamar, pedir uma possível anulação do jogo, deu ao atleta uma baita razão. Sim. Ontem o fato, e aquela expulsão, prejudicou demais o São Paulo. O São Paulo perdeu o jogo contra a equipe da Ponte Preta, 3 pontos importantíssimos no Brasileiro, certo? Certo. O fato se repetiu ontem. O jogador do São Paulo, mais caro do São Paulo, me dá um tapa, por mais simples, por mais leve que tenha sido, mas foi na frente do juiz. Na cara do homem. Na cara do juiz. É a falta de inteligência. Mas o que aconteceu? Ele viu que no domingo, a diretoria dá uma baita moral para um agressor, como foi. Pô, se o cara bateu lá, eles foram à CBF para reclamar, então imagina, não vai acontecer nada comigo. Então essas coisas, mas que bobagem que ele está falando. Não, para um jogador de futebol essa coisa vale. Se o time pune o jogador violento, ele não vai ser violento. Se o time dá moral ao jogador violento, ele sempre vai ser violento. Com certeza, um ponto importante aí destacado. E a expulsão foi antes dos gols. Sim. O que aconteceu? Acabou interferindo, na verdade, acabou interferindo, né, no rumo da partida em que o Nacional acabou vencendo o São Paulo por 2-0. Vamos para a crise do futebol argentino, que coisa, hein? Diego Maradona denunciou a existência de uma máfia na Associação Argentina de Futebol, a AFA, depois de participar de uma reunião com os dirigentes e o enviado da FIFA. Sem técnico e elenco definido, a seleção argentina está ameaçada de não participar das Olimpíadas no Rio. O lendário Diego Maradona denunciou nesta quarta-feira a existência de uma máfia no centro da Associação Argentina de Futebol. Depois de se oferecer para comandar a seleção de seu país, ele se reuniu com a diretoria na sede da organização, mas saiu insatisfeito. Se quer fazer borrão e conta nova e eu não quero... Querem começar tudo de novo, do zero, mas eu não quero. Quero uma auditoria do ex-presidente da associação e aí começar uma AFA nova, limpa e transparente. E aí começar uma AFA nova, limpa e transparente. Maradona voltou à Argentina para ajudar a superar a crise vivida pela organização depois de se reunir com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A crise do futebol argentino é grande. Hoje a AFA está sem presidente, sem treinador da seleção e sem sua estrela Lionel Messi, que anunciou sua aposentadoria da Albiceleste logo depois da derrota na final da Copa América Centenário. Maradona atacou a atual diretoria da AFA, que durante 35 anos foi comandada por Júlio Grondona, falecido em 2014. Seguimos na mesma máfia. Seguimos com a mesma máfia grondonista que tivemos sempre, não mudou nada. Tivemos sempre, não cambiou nada. Em meio à crise e à desorganização, a seleção argentina está ameaçada de não participar das Olimpíadas no Rio. Tudo isso sempre aconteceu, né, na Associação do Futebol Argentino, corrupção, coisa e tal, mas bastou uma derrota ou 2 vices, né, na Copa América para desencadear aí uma crise sem precedentes. Apesar de ter sido Maradona, que é um personagem, falar isso, mas está correto, Corrupção na AFA, citou o Grondona, que estava até nas conversas envolvendo a arbitragem da Libertadores. Recentemente eu trouxe uma notícia do Jamil Chad com exclusividade, a história da bolinha um pouquinho mais fria. Então, assim, que precisa haver uma limpa na AFA em toda a América do Sul, precisa. Agora, quem é que vai fazer isso? O Maradona, ele tem credibilidade para fazer isso? Eu não sei. Desse mar dentro de campo, né? Isso, claro que se reflete, tanto é que corre o risco aí da Argentina não chegar ao Brasil, não disputar os jogos. Só que o argentino, eu vou repetir aqui esse comentário porque ele é justo e é verdadeiro. O argentino, ele faz um mise-en-scène todo, aquela emoção toda, né? É um tango todo, né? Aquele romance, né? Aquela novela. Porque os caras chegaram a 4 finais importantíssimas. Sim.
acabaram de disputar a final da Copa do Mundo. Mas acabaram de disputar 2 finais de Copa América. Perdão. Mas eu acho que a mudança ela deve acontecer porque os clubes estão falidos e há muita corrupção. Então, por isso que eu acho que há toda essa movimentação para vamos dar um basta nisso. Os resultados também, eu concordo, estão acontecendo. Agora é o seguinte, o próprio Maradona trabalhou com o Grondona. O próprio Maradona pediu agora para ser auxiliar técnico para vir para o Brasil. Sabe, então é o seguinte, você pede uma coisa, mas faz outra, né? Então é lamentável. Meio complicado. Dá um mesma jeitinho coisa, mesma coisa aqui no Brasil. O tal do Rogério Ceni não vivia batendo o peito dizendo porque eu sou honesto, porque é aquilo. Ele não fez parte agora da seleção brasileira? Sim. Então perdeu a credibilidade para mim. Meio complicado, né? Meio estranho. Mas vamos lá, continuar aí com os Jogos Olímpicos. O coração da mídia impressa nos Jogos já começou a pulsar, gostei, hein? O centro onde vai ficar aí, o centro, né, onde a imprensa vai se localizar, aí agências, revistas, sites e jornais, já está pronto, pode colocar. Aos poucos eles vão chegando e ocupando o espaço. O centro principal de mídia é o local onde vai ficar a operação da imprensa escrita durante os Jogos Olímpicos. O centro, que fica no Parque Olímpico da Barra, abriu as portas esta semana. O edifício, com 27 mil metros quadrados, será a base de 6 mil jornalistas credenciados para cobrir os Jogos. É daqui que vão sair algumas das mais emocionantes histórias das Olimpíadas. Histórias compartilhadas com bilhões de pessoas em todo o mundo. Os primeiros jornalistas já se instalaram em sua nova casa. Entre eles, profissionais da agência France Presse, do jornal japonês Yomiuri Shimbun e da agência de fotos Querimedes. As instalações para os jornalistas incluem um centro de credenciamento, enfermaria, farmácia, banco, agência dos Correios, lavanderia e uma loja oficial da Rio 2016. A partir de 29 de julho, o centro fica aberto 7 dias por semana, 24 horas por dia. Daí o moderno centro de imprensa prontinho para os Jogos Olímpicos. Vamos falar de Euro. Milhares de torcedores foram às ruas para festejar a classificação de Portugal à final da Eurocopa, depois da vitória por 2-0 sobre o País de Gales. O time de Cristiano Ronaldo espera o vencedor do jogo daqui a pouquinho, França e Alemanha. Portugal derrotou o País de Gales por 2-0 nesta quarta-feira em Lyon, na França, e está na final da Eurocopa. A torcida foi ao delírio com a classificação da equipe de Cristiano Ronaldo, que marcou um dos gols e se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao lado de Platini. Na Praça do Comércio, em Lisboa, dezenas de milhares de pessoas assistiram a partida em um telão. Os gols de Cristiano Ronaldo e Nani só saíram no segundo tempo. Portugal! A seleção alemã é muito forte, mas Portugal tem muitas armas, tem bons jogadores e tem um grande coletivo. Portugal é capaz de ganhar este europeu. A equipe esteve coesa, controlou em todas as áreas e fases do jogo. O Cristiano estava mais motivado e marcou o golo e correu bem, correu muito bem. Portugal vai disputar no domingo sua segunda final de Euro, depois de 12 anos de espera desde a desilusão de 2004, quando amargou o vice-campeonato em casa. Na época, a seleção portuguesa já tinha Cristiano Ronaldo em campo, com apenas 19 anos, mas perdeu de 1-0 para a Grécia em pleno Estádio da Luz. O adversário da grande final de domingo sai do confronto desta quinta-feira entre França e Alemanha. Aí Portugal, finalista novamente da Euro, só que desta vez de uma maneira surpreendente, né? Na outra ainda chegou, mas disputou em casa a competição. E era o favorito quando perdeu para a Grécia. Agora vai ser o azarão, grande jogo hoje. Hoje a França anfitriã diante da Alemanha, que é a seleção a ser batida, atual campeã do mundo. Tem jogadores fantásticos aí, tem elenco, tem banco de reserva se precisar entrar. Pequeno favoritismo para a Alemanha, mas a partida sendo na França dá quase que uma igualada. Tá certo então, mas desse Portugal, como é que chega? Cristiano Ronaldo? Isso, meio só, né? Assim, tem lá alguns companheiros e tal, mas é complicado. Por exemplo, a seleção de Gales era melhor do que Portugal no conjunto, né? E tinha o Bale. Então, mas o que desempatou essa história foi o Cristiano, que arrebentou, que jogou muito, principalmente na partida de ontem e, consequentemente, a classificação. Quanto à partida de hoje, eu não vejo favorito.
Primeiro porque é melhor a seleção da Alemanha. Sim. Mas o critério que iguala as coisas, um jogo sem Marcelo. Sem E dúvida Marcelo, alguma. né? Marcelo. E já você vai curtir toda a preparação do selecionado alemão, do selecionado francês para este jogo de daqui a pouco lá no Velodrome. Um rápido intervalo, pega o telefone e participe da enquete. Eu quero saber o seu palpite sobre este jogo. França e Alemanha, rapidinho. No próximo bloco tem o Fala Corneta com cada figuraça. E claro, a prévia do jogão que marca a semifinal da Euro. Alemanha e França. A salvação de cada um de nós vem por causa de Jesus Cristo. Acompanhe as mensagens diárias do Padre Eduardo. facebook.com/Padre Eduardo. Reflita sobre a importância do sacerdócio e conheça o testemunho vocacional do Padre Eduardo. Concurso O Valor do Sacerdócio. Participe dessa missão de Cristo. Todos nós, sacerdotes ministeriais e todos vocês que participam do reino dos sacerdotes, temos muito serviço para fazer. Matricule-se pelo nosso site rs21.com.br/EAD. Conheça a Bíblia Sagrada Ave Maria edição especial Mãos Ensanguentadas de Jesus, com capa personalizada que lembra a poderosa novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Além disso, a Bíblia tem mapa dos locais sagrados, orações do cristão, índice lateral e muito mais. Bíblia Sagrada Ave Maria, edição especial Mãos Ensanguentadas de Jesus. Ligue 19 3871 9600 e peça já a sua. Quando ela chega, minha alma se alegra, eu sinto que vou aprender as coisas da vida, as coisas de Deus, pra iluminar meu viver. Brasil cristão é sabedoria, presente de imenso valor. Brasil cristão é meu alimento de fé, esperança e amor. Sábado, a partir das 7h30 da noite, você é o nosso convidado. Programa Coração Jovem, no comando Padre Reginaldo Carreira. Aqui, na Rede Século XXI. Voltamos com o segundo bloco do nosso Século XXI Esporte. É o seguinte, todas as quintas-feiras você tem o Ação Nacional aqui na nossa RS 21, aqui na nossa TV Século XXI. E hoje nós gravamos pela manhã, né? Com certeza ele vai ser transmitido hoje às 9 horas, apresentação do Júnior Guarda, mas o programa vai ser sensacional, porque estiveram presentes o jornalista Matheus Pichonelli e o especialista em esporte Mário Luiz Guerra. Preste atenção, um trechinho do programa, já para aguçar aí a sua curiosidade, porque à noite promete hoje às 9 horas Ação Nacional com o Júnior Guarda. Pode colocar. Essa fama, assim, essa identidade nossa de povo que no fim dá tudo certo, a gente vai levando na maciota e no fim dá tudo certo, a gente pode se esborrachar num 7-1 a qualquer momento, assim, porque as coisas precisam ser organizadas, assim. A Copa ela é bastante simbólica desse sentido, Você né? Assim, falou uma coisa muito interessante. Só um pouquinho, hein? Bate-papo sobre Jogos Olímpicos, toda essa situação Paralímpicos de infraestrutura. também. Paralímpicos também, infraestrutura, legado. Então você não pode perder todas as quintas. Hoje esse bate-papo bacana, né, sobre Jogos Olímpicos com o Júnior Guarda. E às 9 horas, Ação Nacional aqui na sua rede Século XXI. Vamos falar o quê? De corneta, Gabriel Castro? Vamos dar uma cornetada. O senhor foi ao centro da cidade aí para saber o que o nosso público tem para questionar, para falar. Pode colocar aí, Fala Corneta no ar. O meu recado hoje é pro pessoal que curte esporte. O Brasil não é só o país do futebol, mas também do vôlei e do basquetebol. Vamos abrir mais espaços aí pra essa galera. Aí, galera, vamos parar com o sedentarismo. Vamos fazer uma corrida aí. Corrida aí no parque da cidade, fazer um exercício. Isso aí. Não.
Meu recado é para os governantes, para que eles invistam na sociedade, principalmente na ala mais carente, para que nós possamos ter crianças, um futuro próspero, né? Para que a gente possa investir realmente nas nossas crianças, na nossa juventude. É a única maneira da gente tirar esse povo da rua. O Tricolor, vamos buscar um Mundial e Libertadores aí mais uma vez. Um grande abraço aí para todo mundo. Você tá falando sério? Legal! Bem louco! Tá aí, a edição de Lucas Mogli, maravilhosa. Tá certo, sério, será que vai chegar mesmo? Otimista esse último São Paulino que quer Libertadores, mas a gente tem que lembrar que tem a segunda partida. Eu acho que tem muita gente já falando, já acabou, já perdeu em casa 2-0. Calma, ué. E o Pelé? Na volta poderemos ter Paulo Henrique Ganso, talvez a volta do Kelvin, montar um esquema com Caleri e Allan Kardec. Acho que não tá nada perdido. É lógico, o Atlético Nacional favorito. Legal, mas bem louco. Legal, bem louco. Tá? Mas pode acontecer. Claro, pode acontecer, claro. sim. E o Pelé? Não. Tá certo. Lucas Mogli no nosso Fala Corneta. Bacana, bacana, bacana. E repercutindo, né? Um torcedor ali otimista com relação à classificação do São Paulo à final da Copa Libertadores. E hoje à tarde, hein, vamos voltar a falar de Euro. Tem jogaço, Alemanha e França, semifinal. Vamos ver a preparação aí das duas seleções para o grande clássico. O técnico Joachim Löw tem problemas para a partida. Jogadores como Hummels, suspenso, Mário Gomes e Khedira, lesionados, não jogam. Por outro lado, o meio-campista Schweinsteiger está recuperado de dores no joelho e está confirmado. O atacante Miller vive uma pressão durante a Euro. Até agora, ele não marcou gols. Será que nesta tarde ele desencanta? Do lado francês, o goleiro Lloris não quis fazer comparação com o duelo da Copa do Mundo de 2014, quando os franceses foram eliminados pelos alemães no Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo o jogador, agora é uma outra competição, e que a torcida francesa tem papel fundamental na campanha da equipe até aqui. O técnico Didier Deschamps exaltou o sistema defensivo do adversário, mas também alertou para o perigo dos atacantes. Alemanha e França se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h, no estádio Velodrome, em Marsella. Tá aí, sem antes mandar um abraço aqui a José Leonardo Moreira da Silva. Moreira da Silva, nome de sambista. Brejo Santo, lá no Ceará. A Alemanha vence a França, é o palpite dele, né? Ele que participou através do telefone 3871-9620. Desse Marlete já disse aqui, para o duelo de daqui a pouco entre França e Alemanha, que não tem favorito. E você, Gabriel? França joga em casa, a Alemanha vem de um retrospecto maravilhoso, né, na Copa do Mundo. São duas gerações distintas. A França com uma geração muito jovem, então com atletas como o Pogba, tem também na frente alguns jovens atletas, 23, 24 anos. A Alemanha já é uma seleção experiente. Então você vê, o Schweinsteiger foi reserva em muitas partidas dessa Eurocopa. Pode utilizá-lo agora, jogador do Manchester United, mas não está mais no auge. É um grande jogador, é um maestro. Comparo ele com o Pirlo, eu acho que tem que sempre atuar, porque é um jogador fantástico. Mas é uma seleção que já começa a precisar vir uma nova geração. Então, Mário Götze, 23 anos, está sendo preparado para ser titular. Então, você tem alguns atletas. Vejo a experiência da Alemanha com a vitalidade da França, então jogadores um pouco mais físicos. A França, jogando em casa, tem o histórico de ser muito forte. Então, campeã da Eurocopa em 84, campeã da Copa do Mundo de 98, agora mais uma vez chega numa semifinal. Jogo tático, técnico, prefiro mais a Alemanha. Ela estuda mais os adversários, mas por se tratar de um jogo em casa, uma seleção qualificada, semifinal, eu acho que dá uma igualada. Se tivesse que apostar em alguém, apostaria na Alemanha. Mas é um jogo que não tem zebra, não tem azarão. E quem vencer hoje é favorito diante de Portugal. Sem dúvida alguma. Fechando esse pacote de Euro, vamos voltar à Copa Libertadores pela situação do São Paulo. Já podemos cravar o Nacional classificado ou, como o Gabriel disse, Decimar, tomar um pouquinho de cuidado, tem um segundo jogo? Não nos esqueçamos do gol qualificado, né, gente? Por exemplo, se o São Paulo fizer 1-0 lá,
ok? Sim. A coisa começa a ficar preocupante pro outro lado. Pô, os caras fizeram gols, como é que a gente faz e tal, bate aquele nervosismo, aquela preocupação. Isso é normal no futebol. É evidente que nós estamos falando do melhor time da América do Sul. Sim. Ele é o melhor time da América do Sul, o Atlético Nacional. Melhor do que o Atlético Mineiro, melhor que o Grêmio, melhor que o Internacional. É o melhor time da América do Sul, ao meu ver. Tá? E, como disse o Gabriel ontem, perdeu apenas 3 jogadores. Não foi aquele pacotão, perdeu 3, mas trouxe 4. E citamos o Borja, que ontem que ele era artilheiro, fez os 2 gols. A gente falou ontem aqui. Gols. Outra coisa que eu quero citar aqui rapidinho, porque eu só tenho 10 segundos. O cara sofreu a falta, caiu, se levantou, continuou no lance e fez o passe pro gol. Se fosse brasileiro, o que faria? Ficaria caído lá, desesperado, gritando. Sim. Parece que tinha tido uma fratura exposta, não é? Isso é para jogador brasileiro, para atleta profissional brasileiro aprender. Olha lá, o cara caiu, recebeu a falta, mesmo assim continuou no lance, fez o passe do gol, 2-0 para os caras. Tá certo, gente. Fechado aqui o Século XXI Esporte. Já a França e a Alemanha, um grande jogo. Hoje também tem decisão de Libertadores, né? Semifinal, Independiente del Valle e Boca Juniors. Tem Copa do Brasil, teve ontem, tem hoje. Ontem também, Fluminense. O Levir pode ser demitido hoje, hein? Fluminense e Ipiranga, 1-1. Ele tá pedindo demissão. Cruzeiro venceu fora de casa o Vitória por 2-1, 2 classificados. Paysandu venceu o Operário 2-0, Figueirense venceu 1-0, já está na próxima fase. Tá certo, então, os últimos resultados de Copa do Brasil e fica a expectativa com relação ao futuro do técnico Levir Coupe. Ele fica no Fluminense, ele pede demissão, qual que é a situação e amanhã a gente traz todo esse debate. A diretoria não quer que ele saia. A diretoria quer os jogadores segurar o homem, também os jogadores não querem. também. Então, galera, até amanhã, à 1 da tarde, Século XXI Esporte, agora para 150 milhões de pessoas aqui na nossa rede Século XXI. Até lá.